falando em comer bem, a gente tem que lembrar também que nosso organismo precisa, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora, esse inverno doido, que tem calor, tem frio, tem de tudo, que deixar o nosso organismo fortalecido para aguentar essas mudanças de temperatura. Senão, de fato, a gente vê aí os índices, né? Os números de pessoas tendo problemas respiratórios cada vez maiores. A gente vai conversar sobre isso no programa hoje com o Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista, e depois a gente conversa também com a doutora Andréa Guarnieri, que é nutróloga, para falar sobre esse fortalecimento do organismo. Tudo bem, doutor Mauro? Você tá bem? Bem-vindo, viu? Prazer voltar aqui, obrigado. Prazer é todo meu, obrigada pela sua presença aqui. Tá aí um assunto necessário, porque de fato não tá fácil, né? Não, esse inverno tá difícil. Ele tá muito esquisito, gente. A gente acorda com 10 graus, pelo menos na região da minha casa. Aí eu chego aqui na Paulista, ele já subiu em 1h30 de trânsito, 8 graus. Eu chego aqui já tá 18. Aí chega no período da tarde, vai até uns 23, 24. Aí, né, aí chega à noite e cai de novo. Que corpo que aguenta uma amplitude térmica de 20 graus num dia só? É verdade. E você ainda tem o ar-condicionado aqui, que agrava ainda mais o ressecamento das mucosas, né? Que fica nesse choque térmico. Exatamente. Tá frio aqui, tá calorzinho lá fora. Tá dureza, né? Exatamente. É verdade que a gente tá tendo um número muito maior de síndrome respiratória aguda grave esse ano? Olha, esse ano tem bastante, tá? Não tá muito diferente da média, tá? Mas a gente já teve um número bastante alto de casos de morte por influenza. O vírus H1N1 é o principal, quase 50% dos casos de morte são pelo H1N1. Mas esse número das mortes esse ano está superior ao ano passado? Não, está dentro da média? Está dentro da média. É um número relativamente alto, mas é dentro do esperado. Né? Exatamente. O que a gente espera é sempre que eles diminuam, né? Exatamente. Porque a conscientização, teoricamente, teria que estar maior com relação a... Olha que interessante, a vacina é importante, né? Só que sempre circulam vírus novos entre a população. Nos Estados Unidos, houve um segundo pico de vírus no final da temporada de gripe deles, onde o H3N2 foi importante. Teve um primeiro momento? Teve um primeiro momento nos Estados Unidos. Exatamente. Eles teve o H1N1, onde a vacina foi eficaz. No segundo pico, a vacina foi 9% eficaz só. Porque não estava cobrindo o H3N2. Não estava cobrindo o vírus novo que estava circulando. Então, é possível que nesses períodos de inverno que a gente vive aqui, fiquem essas oscilações e muita gente doente, vírus novos circulem e as pessoas acabem ficando contaminadas mesmo tomando a vacina. Agora, essas mudanças bruscas de temperatura, independente dos vírus, o choque térmico em si, como a gente ouvia da vovó, do papai, né? Leva o casaquinho, cuidado com o choque térmico, essas coisas. Isso de fato... Friagem, né? Corrente de vento, tem vários termos, né, que eu ouvia desde criança. E aí eu queria saber se isso de fato faz mal para a saúde ou se a gente precisa estar em contato com os vírus e as bactérias para adoecer. Olha, o que faz mal nessa época do ano é muito ar frio e seco. O ar frio e seco é muito irritante do nariz, da garganta e das vias respiratórias como um todo. Brônquios. Então as pessoas sentem os efeitos do ar seco. Então ficam com o nariz lacrimejando, o nariz escorrendo, o olho lacrimejando, garganta irritada. E as pessoas mais sensíveis, como as alérgicas, que já têm rinite, já têm asma, então elas têm mais tendência de ter crise por conta disso. É o ar frio e seco. E na cidade de São Paulo, onde existe a poluição, maior concentração de poluentes, isso agrava mais. E aí as pessoas que já têm essa predisposição, já estão com essa condição favorável, digamos assim, elas estão mais suscetíveis à entrada dos vírus e das bactérias? Exatamente, porque isso quebra a defesa natural. Nós temos defesas naturais que combatem a entrada dos vírus e das bactérias. Mas isso quebra um pouco essa barreira e a gente fica mais suscetível, sim. Agora, esse ar gelado que a gente respira muitas vezes, pela manhã, quando sai de casa, ou à noite, enfim, vai sair de casa à noite, está frio, não tem jeito. A gente vai se agasalhar, vai se proteger, vai cobrir tudo, vai deixar só o olho de fora, mas... tem esse ar frio que entra muitas vezes pelas vias aéreas. Isso também é prejudicial? Então, o ar, quando for muito frio, o ar frio ele é irritante mesmo. Ele paralisa os cílios. Nós temos alguns cílios. Como a gente tem no nariz esses pelinhos, dentro dos brônquios, da traqueia, tem os cílios que fazem a nossa defesa e limpam as bactérias, limpam a secreção. E o frio intenso, ele paralisa esse movimento. Então, há um maior acúmulo de secreção e a possibilidade de maiores infecções. Agora vamos falar sobre como se proteger, né, disso tudo, porque os cuidados básicos a gente sabe, mas muitas vezes a gente não coloca em prática, né? Exatamente. Lava a mão, passar álcool gel, essas coisas que a gente bate na tecla todos os anos, né, doutor? É verdade. O importante é que nessa época as pessoas costumam ficar em ambientes mais fechados, pouco ventilados. O que acontece? Há maior tendência de circulação dos vírus e das bactérias em ambientes fechados. Então, é importante manter os ambientes da casa bem ventilados. Como você frisou, lavar as mãos,
Porque os vírus, eles passam de pessoa para pessoa, principalmente pelas mãos. São as mãos contaminadas que contaminam o alimento, contaminam o objeto, ou quando você cumprimenta outra pessoa, passa esse vírus para outra pessoa. Às vezes estão nos lugares mesmo, né? Exatamente. Que uma pessoa contaminada tocou, você vai lá, pega, então, sem querer. Sempre cobrir na hora da tosse, procurar não cobrir com a mão, cobre com o braço. E eu ia perguntar isso, essa é a forma correta da gente cobrir? Seria melhor, né? Porque se você braço. cobrir com a mão, você vai passar isso para os objetos, vai passar para as outras pessoas quando cumprimentar. Tá. Então, idealmente, seria assim. Tá, alguns dos cuidados são importantes. Agora, hidratação. Tá aí uma coisa que muita gente esquece durante o inverno. Muita gente relata, né? Eu não sinto sede no frio, esqueço de tomar água. Quando eu vejo, eu tô com aquela dor de cabeça porque não tomei água o dia inteiro. E isso pode ser ruim não só para dor de cabeça, mas para o sistema todo, né? O nosso corpo é principalmente constituído por água. Então, a gente precisa estar hidratado. Né? Não hidratar também em excesso, porque a gente não sabe, quando a gente recomenda, tem que tomar 3, 4 litros de água por dia, é difícil. É difícil. Cada pessoa tem uma necessidade. Tem pessoas que têm doenças cardíacas e não podem tomar muito líquido. Tem pessoas que têm doenças renais e ouvem essas orientações e acabam agravando. Então, tome de acordo com a sua sede. Conforme der a sede, tome o líquido, porque o líquido mantém a hidratação adequada. Existe uma coisa que a gente ouve às vezes, eu não sei se é lenda ou não, que quando a gente sente a sede, nosso organismo já está desidratado. É fato isso, doutor? O corpo está pedindo, né? Nós temos um sistema de equilíbrio que faz com que o corpo peça o que está precisando. Quando a gente está sem comer, dá fome. Quando está sem beber, dá sede. Então, respeitando os nossos limites do corpo, prestando atenção no nosso corpo, a gente não erra. Tá. Né? Agora, crianças e idosos. Você falou muitas vezes de lugares fechados e tudo mais, que isso ajuda na proliferação desses vírus e bactérias. Eu confesso que eu fico com uma aflição enorme quando eu entro nas escolas, né? Até na escolinha da minha bebê, e a gente chega de manhã e aquela salinha onde vai recebendo as crianças já está cheio de crianças. 95% delas está tossindo e a sala está completamente fechada, né? Aí eu imagino que fica aquela situação difícil de lidar, porque se eles deixam a janela aberta, vai ter alguma mãe que vai reclamar, mas tá frio, fecha a janela, né? A criança vai ficar ali no frio. E aí outras podem pensar, mas a janela está fechada com esse tanto de criança tossindo. Qual é a conduta correta numa situação dessa? Porque os idosos também têm muito medo de frio, de janela aberta, vive fechando tudo. Como é que a gente faz numa situação bastante dessa? difícil, porque essa situação, ainda mais de escola pequena, há uma grande circulação de vírus entre as crianças. E é natural sempre o pai ou a mãe ter a sua criança resfriada e acaba ficando o pai, a mãe doente, o professor doente. É quase impossível contornar todas as situações. O ambiente... Não, e criança não sabe se proteger. Exatamente. O bebezinho tosse na cara de todo mundo. Então, né? É importante manter uma sabem. ventilação, manter uma temperatura boa, adequada, mas manter o ambiente bem ventilado. Então, mas a pergunta é, agasalha a criança e abre a janela ou fecha a janela e deixa todo mundo ali? Eu acho que é questão de bom senso. Agasalha a criança e manter uma corrente de ar para circular o vírus. Agora, obviamente, não vai deixar entrar um furacão dentro do ambiente que vai fazer mal. Aquele vento sul gelado também não. Exatamente, não deixar a criança de camisetinha, né? Tá certo, tá certo. Agora, a gente comentou também ontem, infelizmente, a gente noticiou aqui a morte da Fernanda Young, né? Que foi causada por agravamento de uma crise de asma, né? Isso, então foi comentado na imprensa. Foi o que a imprensa passou pra gente. E aí a gente fica com aquele pesar, obviamente, né? E com aquela dúvida de muitas vezes achar que a asma não é um problema tão grave. Por ser uma doença crônica, ela é controlável, a pessoa consegue conviver com ela ao longo da vida, mas é tão preocupante quanto, e imagino que essa época do ano merece uma atenção especial. Exatamente. Isso é um alerta importante, porque muitas pessoas negligenciam a asma. A asma é uma doença crônica, que precisa de tratamento constante, todas as épocas do ano, independente do inverno. Claro que no inverno, por conta do que a gente conversou, ar mais frio, seco, mais poluentes, mais vírus, há uma tendência maior de crises. Mas se a pessoa não tratar sua asma regularmente, todos os dias do ano, para prevenir as crises, ela pode entrar em crise de asma. Então, é fundamental manter o tratamento não durante a crise, mas fora da crise, porque existe o tratamento de emergência para tirar a pessoa da crise e existe o tratamento de prevenção que é feito entre as crises, para que a pessoa não entre em crise, fique menos suscetível nessa época do ano. Tá certo. Olha aí, gente, dicas preciosas. Muitas vezes o álcool gel na bolsa pode, muitas vezes, sei lá, salvar a vida de uma pessoa da sua família que poderia ter uma crise respiratória agravada, né, gente? Sobre a crise de asma, morrem no Brasil 5 pessoas por dia de crise de asma. É mesmo? 5 pessoas por dia. Gente, que dado preocupante, não imaginava. É importante esse alerta, para exatamente as pessoas prestarem atenção nos seus sintomas e não achar que aquele chiadinho, aquele cansaço eventual está sem risco. Sempre. Não. Pode acontecer uma crise mais séria que não dê tempo de socorrer.
Maravilha. Deixa eu agradecer então ao Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista. Vou deixar o contato também, tem o site, tá? Para você fazer contato, é drmaurogomes.com.br, o doutor abreviado, www.drmaurogomes.com.br. Muito obrigada pela sua presença, sempre um prazer te receber. Até uma próxima, Obrigado, viu, doutor? Viu? Mas a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui. A próxima parte é com a doutora Andréa Guarnieri, que é nutróloga, e a gente vai falar como deixar nosso corpo fortinho para atravessar esse inverno numa boa. Vamos lá agora conversar com a doutora Andréa Guarnieri, que é nutróloga, continuar nosso assunto aqui sobre esse inverno. Tudo bem? Bem-vinda, tudo jóia? Bem-vinda de novo, né? Obrigada. Andréa, seguinte, estamos aí com esse desafio, né, de fortalecer o organismo para essa estação que tá maluca, né? Sim. A gente vê que é um inverno... É engraçado, eu encontrei uma pessoa esses dias que falou que o inverno não teve frio. Eu falei, gente, eu passei tanto frio de inverno. Tivemos vários dias, inclusive, dessa amplitude térmica muito maluca, né? E aí a gente pega um super frio, de repente passa pelo calor, esfria de novo, enfim. Existem em casa alimentos que deixam o nosso corpo fortalecido para conseguir passar por essa estação tão maluca, né? Que parece uma estação de transição, mas não é, né? Com certeza. Não só para prevenção, mas mesmo quando um quadro infeccioso, respiratório, ele se instala, dá para melhorar e até reduzir o tempo de permanência dessa doença. Então, eu trouxe alguns alimentos aqui. A própria mesa já vai mostrar um conceito que é super importante e que é necessário a gente reforçar toda vez que a gente está aqui. Tá. Uma alimentação variada, né? Rica em frutas, verduras. E aqui eu trouxe mais os condimentos, que às vezes a gente esquece, nem todo mundo gosta, mas vai ter uma receitinha no final que é super deliciosa, que mesmo quem não gosta muito dos condimentos vai aprovar. Vai aprovar, legal. Aí é um leite dourado, viu, gente? Pra você anotar, é aquela que deixa o corpo fortinho. Isso. Ajuda a prevenir, né? Nesse tempo de oscilação térmica, tomar à noite, todo dia, é altamente recomendável. Tá bom. Bom, vamos começar então pelos cítricos em geral. Esses aqui são conhecidos aliados já da nossa boa saúde, né? Isso. Os cítricos, eles são ricos em várias vitaminas antioxidantes e também outros nutrientes que a gente generaliza chamando de fitoesteróis. Eles têm a particularidade de melhorar o sistema imunológico, né, como um todo, e prevenir o aparecimento de infecções e inflamações em geral. Tá. Né? Então, eles são ricos em vitamina C, vitamina A, são importantíssimos. Agora o que a gente fica na dúvida é sobre a quantidade do dia, né? Porque você chupar uma laranja é muito diferente de tomar um copo de laranja, de suco, que vem umas 5 laranjas ali dentro, muitas vezes. Uma laranja é o suficiente? O aporte de vitamina C que a gente precisa é a quantidade de uma laranja ou mais que isso? Basicamente isso. É isso. Lógico que vai variar de uma pessoa para outra. Tá. Mas generalizando, um cítrico incluído com outras frutas vai ser suficiente. Tá. Né? Sem a precisar recomendação ficar tomando aqueles efervescentes de vitaminas, Isso, suplementando. o ideal é nem suplementar. Há alguns anos existia uma forte recomendação de suplementação de vitamina E, de vitamina C. Hoje a gente sabe que o excesso dessa vitamina, em vez dele oferecer uma propriedade antioxidante, ele pode reverter a resposta e ele causar vai produzir radicais livres. Exatamente. Tanto que hoje em dia acho que o pessoal percebe que os médicos não ficam mais recomendando, muita gente não toma, porque com o avançar da medicina e das pesquisas, a gente percebe que é uma linha muito tênue entre o excesso e a quantidade adequada. Então, sempre priorizar o alimento em si. Né? As crianças sempre oferecer mais a fruta in natura mesmo do que os sucos. E no caso dos adultos, se forem tomar os sucos, consumir ele feito na hora, porque se você prepara e deixa mesmo na geladeira o dia inteiro, ele vai perder muitos dos nutrientes, não vai trazer tanto benefício como ele consumido no momento do preparo. Vamos passar rapidamente então pelas outras situações. A gente tem as folhas verdes escuras, a gente tem alho e cebola, que também são alimentos super importantes, tem o gengibre aqui também. Gengibre. Aí tem alguns temperos, né, que você trouxe, o açafrão da terra, eu descobri que ele é maravilhoso também, né? Garganta, para essa parte respiratória também é muito bom. Isso, Castanha do Pará, alimentos ricos em zinco, cravo e canela da Índia, maçã, tomate, pimenta,
o mel e a camomila. Falando de uma forma geral, assim, da combinação desses alimentos que a gente deve fazer, claro, no dia a dia. Quais são as substâncias presentes neles, de uma forma bem resumida, doutora? Todos aqui, basicamente, são ricos em nutrientes antioxidantes e que são altamente necessários para o bom funcionamento do sistema imunológico. Então, todos eles, em maior ou menor medida, são ricos em vitamina A, vitamina C, vitamina E. Eles têm esses fitonutrientes que eu acabei mencionando, que também têm propriedades anticancerígenas, anti-inflamatórias, antioxidantes. Em maior ou menor medida, eles vão ser ricos em outros nutrientes como magnésio, que ajuda na cicatrização, na redução de inflamação, no bem-estar e no controle de dor. São ricos também em zinco, que é um nutriente fundamental para o bom funcionamento do sistema imunológico, e fibras, que vão auxiliar vão oferecer nutrientes para uma boa formação da microbiota intestinal. E o intestino, cada vez mais a gente sabe que ele manda, né? Ele saudável, ele manda na nossa saúde como um todo, inclusive na saúde mental. Vamos então fazer o leite dourado? Vamos. Como é que é? É uma bebida que ela é feita principalmente na Índia, né? Mas eu chamo ela de leite dourado porque ela vai cúrcuma ou açafrão, que fica com essa coloração amarela intensa, né? Então ele fica com um aspecto dourado. Muito bom. Então, ó, ele é para ser consumido diariamente, tá? Ele vai auxiliar na prevenção de infecções respiratórias, assim como melhora no sistema os sintomas de quando a gripe já se instalou. Então, ele é bom para prevenir para quem já estiver doente. Vou passar os ingredientes, se você já quiser ir colocando e misturando, fica à vontade. Perfeito. 1 colher de sopa de mel, 1 colher de chá de cúrcuma em pó, 1/4 de colher de chá de gengibre. Aí pode ser em pó ou em raspas, você que escolhe, tá? 1/4 de colher de chá de canela em pó. 1 pitada de pimenta do reino. Essa é opcional, não gosto de pimenta, não põe, ok? 2 colheres de sopa de água quente ou fervente. E 2 xícaras de chá de leite também quente. Só isso. E aí você tá misturando? Tô misturando. Tudo na água? A água quente para ela diluir o mel. Nessa época do ano, o mel de verdade, né? Cristaliza, né? Ele cristaliza. Então, para não ter que colocar em micro-ondas ou derreter o mel, um pouquinho de água quente ou fervida já vai deixar ele diluído. Aí eu acrescento os outros ingredientes. Aqui eu tô meio que fazendo a gosto, né? Mas o pessoal de casa vai conseguir ver a receitinha no site com as quantidades bem adequadas. É muito simples, basta misturar tudo, né? Aí eu vou colocar nessa jarrinha aqui para o pessoal conseguir ver. O papel do leite, nesse caso, ele é só um meio? É só um veículo? O leite também vai auxiliar na melhora do sistema imunológico. Ele também tem a função de melhorar a flora intestinal. Né? Tá bom. Pela medicina chinesa, a gente não deve consumir leites e derivados em excesso, principalmente nessa época do ano, porque eles têm uma propriedade de formar muco, de formar secreções. Então, às vezes, quem já está com congestão, com sinusite ou com coriza, o indicado não é consumir em excesso. Aqui é então, leite de vaca. Lactose pode fazer com leite sem lactose. E quem é vegetariano, vegano, pode ser o leite vegetal e trocar o mel pelo melado. Tá bom. Né? A quantidade do mel, ela vai meio a gosto. Eu não coloco tanto porque eu não gosto muito doce. Mas o pessoal de casa, deixa eu mexer bem. Vou mexer com essa aqui que acho que vai misturar pode bater melhor. Para agregar bem? Pode. Você colocar no mixer, alguma coisa assim? Pode colocar no liquidificador. Tá bom. E pode, inclusive, deixar ele esfriar um pouquinho e acrescentar em receitas. Bolo, smoothie, uma batida com... Qual a indicação para tomar a quantidade por dia? É para ser todo dia, né? Todo dia à noite, de preferência, antes de dormir, porque ele vai, inclusive, auxiliar num sono mais profundo. Uma xícara é suficiente? Uma xícara é suficiente. Legal. E tem que preparar na hora, não já pronto. Tem que preparar na hora, porque senão vai perdendo aí os nutrientes, né? Nossa, fica muito bom! Vocês provaram? Gente, é bom de verdade!
Não, fica bem gostoso. E ele mais quentinho... Nossa, muito gostoso! Ele mais quentinho vai ficar ótimo. E como eu falei, pode acrescentar em outras receitas, né? Pode preparar um smoothie, um bolo. Ai, vou até levar pra você provar, tá muito gostoso. Se quiser também acrescentar um pouquinho de cravo. Quem não gostar da pimenta do reino, não precisa colocar, né? Tá. Mas a cúrcuma, a canela mas a pimenta é traz um essencial. calorzinho pra vida, né? Isso. Então, E, inclusive, se quiser colocar cacau em pó, uma pitadinha de cacau em pó, fica bom também. O cacau em pó, o 70% a 100% também vai ter propriedade antioxidante. A criançada vai gostar também, dá pra eles. Doutora Andréia Guarnieri, que é nutróloga, quero agradecer demais a sua presença aqui. Obrigada. Vou deixar o site também. DRA Andréia Guarnieri, tá? Andréia com IA mesmo. DRA andreiaguarnieri.com.br. Obrigada pela presença. Obrigada, Adorei essa receita. Rejane. Vou levar pra Tchau, vida. gente. Obrigada. Até. Muito bom.